Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, Levantando o Filho de Deus do Túmulo. Estou à porta e bato. Isso significa que Cristo, o Espírito de Deus, está presente onde você está. Isso significa que se eu olhar para fora, através dos olhos humanos, estarei vendo as pessoas em seus aspectos humanos. Pessoas velhas, pessoas pobres, pessoas saudáveis, pessoas doentes, pessoas boas e talvez algumas ruins, pessoas livres e pessoas escravizadas. Isso é o que vemos quando olhamos para as pessoas. Mas, no momento em que o Espírito de Deus toca a minha alma, vejo você de uma forma diferente. Vejo o Cristo em você. Vejo o brilho nos seus olhos. Vejo a sua aura espiritual. Vejo algo por trás dos seus olhos que é você. Perco totalmente o sentido de macho ou fêmea, novo ou velho, doente ou sadio. Tudo isso se dissolve, porque agora vejo a sua identidade espiritual. E porque vejo a sua identidade espiritual, eu a desperto em você. Ela está dormente no quadro humano. O Espírito de Deus está dormente no indivíduo. Todo mundo tem ele. Todo mundo é ele. Não faz nenhuma diferença quão decadente a pessoa possa estar, quão perto da morte a pessoa possa estar. Todo mundo é esse filho de Deus em sua verdadeira identidade. Mas ele está tão adormecido dentro de nós que nos sentimos separados dele. Perdemos a consciência de que nós somos essa consciência divina dentro de nós. E a religião tem exercido o papel de manter-nos nesse esquecimento, procurando um Deus lá fora, procurando um Deus fora de nós. A religião nos diz que fomos concebidos em pecado e na iniquidade. Isso nunca foi verdade. Essa mentira vem desde o começo, desde o princípio dos tempos. Mas a Bíblia nos diz que nenhum homem sobre a terra é seu pai. Há apenas um único pai que o criou e você foi concebido sem mácula. Você não foi concebido por um pai e uma mãe. Esse é o drama do sonho de Adão, a crença em dois poderes. Mas a verdade é que você é o eu. E esse eu é Deus, Espírito, o Filho de Deus, o Cristo, o Deus aparecendo como Filho, o Deus que se fez carne. Portanto, se lembre disso, o homem natural não conhece esse caminho. O homem natural não pode reconhecer você como Filho de Deus. Sua identidade espiritual precisa ser reconhecida espiritualmente. E se não tenho a capacidade de discernir espiritualmente, não posso reconhecer o Cristo em você. Olhando para mim, você pode ver minha altura, meu peso, meu aspecto físico. E por causa do nosso senso humano de valores, alguns podem gostar de mim e outros não. Tudo isso está certo e tem seu lugar na própria cena humana. Mas, em proporção à sua capacidade, à sua percepção espiritual, você dirá imediatamente para si mesmo: nenhum homem poderia inventar essas palavras. Nenhum homem poderia pensá-las. Esta deve ser uma mensagem vinda do Filho de Deus, ou da mente de Deus para o Filho. E assim você pode dizer como Pedro disse ao Mestre: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: a carne e o sangue não te ensinou isso. Ele queria dizer: o senso humano não te ensinou. Tua percepção espiritual, teu despertar espiritual, tua identidade espiritual, o Pai dentro de ti, revelou que eu,
que me apresento como rabi, que eu que estou usando o hobby de rabi hebreu, eu sou o Cristo. Somente a capacidade espiritual, o discernimento espiritual, poderia revelar isso a você. Então, é somente quando o despertar espiritual acontece que podemos ver o Cristo. Quando Paulo era Saulo de Tarso, ele não contemplava o Cristo em Jesus, nem em Jesus, nem nele mesmo. Mas, depois de sua experiência na estrada de Damascos, ele entendeu que não existe nem judeu, nem gentio, nem escravo, nem liberto. Reconheceu que nem a circuncisão, nem a incircuncisão poderia levá-lo ao reino dos céus. Através do discernimento espiritual, ele percebeu o Cristo no homem. Quando estava na prisão devido aos problemas para disseminar a palavra, Paulo disse aos prisioneiros: eu vejo Cristo encarnado em vocês. E qual terá sido o efeito dessas palavras naqueles homens? Você pode imaginar como seus ombros foram erguidos com essa afirmação? Eles que foram condenados como criminosos, eles que foram perseguidos por serem pecadores. De repente, ouvem essa declaração: eu vejo Cristo encarnado em vocês. Então perderam simplesmente a capacidade de pecar. E assim é, quando alcançamos o discernimento espiritual e olhamos e discernimos o Cristo em alguém, essa pessoa perde a capacidade de pecar e de adoecer. Essa é a natureza da cura espiritual. Não é um tratamento, não é um monte de palavras ditas ou um monte de pensamentos acrescentados. Quem, por se preocupar por usar palavras, vai fazer você ficar curado? Quem, por se preocupar, vai fazer você próspero? Quem, por se preocupar, vai fazer você livre? Entretanto, pelo poder do discernimento espiritual, é possível dizer: acordem, acordem, seres humanos. E então, o Cristo do seu ser, o Cristo dentro de você o libertará. Eu reconheço o Cristo em você. Mas veja, você não pode fazer isso com a sua mente. Uma das dificuldades dos estudantes do caminho infinito é que todos eles têm uma vivência passada que atravessa seu caminho. Muita teoria, e todas elas são pedra de tropeço para os iniciantes do caminho infinito. Se estudaram metafísica, a pedra de tropeço é todo o ensinamento que tem recebido e que diz que a mente é sinônimo de Deus. Isso nunca foi verdade e nunca poderá ser. Na realidade, você recebeu uma mente para usar. Eu tenho certeza que você sabe que não pode usar Deus. E a mente pode ser usada para o bem e para o mal. Você pode usar a mente para abençoar, você pode usar a mente para condenar, você pode usar a mente para dar, você pode usar a mente para tirar. Então, a mente não pode ser Deus. A mente, em seu estado puro, é um instrumento. Em seu estado incondicionado, a mente não é boa nem ruim, ela é um instrumento para o corpo. O corpo, em seu estado original, é puro. Veja, por exemplo, minha mão. Minha mão não tem poder de espancar, ela não tem poder de matar. Por outro lado, ela também não tem o poder de ser benevolente. Minha mão é um instrumento que eu governo. E através da mente, a mão recebe ordem para dar ou tirar, para acariciar ou bater, para fazer o bem ou o mal. Mas por ela mesma, ela não é boa nem ruim. Da mesma forma é a mente. A mente é um instrumento para enviar e receber mensagens. Se eu disser para a minha mente, mova essa mão para roubar, a mente envia esse pensamento para a mão e a mesma rouba. Mas observe que durante toda essa experiência existe um eu funcionando. Então a questão é se esse eu é o homem natural, que é ao mesmo tempo bom e mau, ou se é o Filho de Deus puro e perfeito. O mestre falou das duas formas. Quando ele disse: eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Se dou testemunho de mim,
Se dou testemunho de mim mesmo, estou falando mentira. Nesse caso, ele estava falando do homem natural, do homem Jesus. Mas, quando ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, eu sou vida eterna, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Nesse caso, ele estava falando do Cristo, do Filho de Deus nele. E assim é que, se falo de Joel, então eu vejo homens e mulheres, jovens e velhos, doentes e sadios. Mas eu deixei de vê-los dessa forma há mais de 30 anos. Agora, vejo através do discernimento interior, o qual me revela a identidade espiritual de homens e mulheres, animais, pássaros, minerais. Vejo a consciência por trás da forma, e isso somente é possível através do discernimento espiritual. No momento em que tivermos sido tocados pelo Filho de Deus, essa capacidade se desenvolve em nós. No início, devagar, e depois completamente. Assim, se vivo a minha vida contemplando somente essa identidade espiritual, se aprendi a lição de só fazer ao outro o que faria a mim mesmo, então eu terei criado em minha própria consciência um estado de pureza, um ser que não tem projeto de ser alguém, porque ele já é. Nem um projeto sob seu bolso, nem um projeto para segurar alguém em cativeiro. Tudo isso sumiu, desapareceu da minha consciência. Meu único desejo no meu relacionamento com vocês é aquilo que eu posso compartilhar com vocês. E o que eu posso compartilhar realmente é a experiência de contemplar sua identidade espiritual. Eu tenho certeza de que isso vai lhe surpreender, mas foi por essa razão que você veio até aqui. Você veio até aqui para que eu pudesse levantar o Cristo em você. E vou explicar como vou fazer isso. Você sabe perfeitamente que todos os seus parentes e amigos gostam de algumas coisas em você e outras não. Eles amam alguma coisa sobre você e odeiam outras. Eles gostariam de mudar você em muitas coisas. Não é diferente no casamento. Toda mulher quer casar com o seu homem ideal. Mas você sabe o que vem pela frente. Ele não é perfeito. Depois do casamento, ela acaba com ele. Ela não permite que ninguém fale dele antes do casamento. Mas depois, provavelmente. E ela sabe o que precisa ser corrigido. E assim é. Sempre temos qualidades e defeitos quando olhamos o lado humano. Mas você mesmo, sabe que é melhor e maior do que parece. Você sabe que está apresentando uma falsa aparência para o mundo. Eu posso citar Paulo. As coisas que quero fazer, não faço. E faço frequentemente as que não quero. Humanamente, somos todos dessa forma. E, portanto, nunca estamos apresentando externamente a nossa verdade interior. Esse ser interior perfeito, que sabemos ser o nosso verdadeiro eu. Assim, nenhum ser humano pode contemplar sua perfeição. Eles podem contemplar algumas coisas boas, algumas coisas melhores e outras piores. Mas eles não podem contemplar a perfeição em você, porque estão bem conscientes de suas imperfeições. E você deseja ser conhecido como realmente é. Você deseja que alguém lhe diga, eu sei exatamente quem você é. Você é o ser puro. Você é a manifestação do Espírito, Ele mesmo. Você é o Filho de Deus na Terra. Mas o problema é que você não encontra ninguém na face da Terra que concorde com você. E assim não tem a confirmação de quem realmente você é. E porque você não sabe, eu sou aquele que posso lhe dizer. Eu posso lhe afirmar isso. E foi por essa razão que eu fui atraído para esse lugar. Para que eu possa olhar para você e não ver homem ou mulher, jovem ou velho, pobre ou rico, mas que eu esteja totalmente
empenhado em contemplar o Espírito em cada um de vocês. E uma outra razão pela qual faço isso é porque sei que eu também sou perfeito. Mas nunca encontrei uma pessoa sequer que concordasse comigo. Mas um dia eles concordarão. Um dia alguém chegará para mim e dirá: "Oh, eu sei que você é o Cristo." Então eu ficarei imensamente feliz e é por essa razão que estamos todos aqui. Eu não posso saber com a minha mente que você é espiritual, porque eu fui ensinado desde o berço, como você também foi, que você é um pecador, um homem mortal, e que alguns são bons e outros ruins. É somente através do discernimento interior, uma dádiva de Deus, que posso dizer: eu realmente o conheço. Eu realmente contemplo o Cristo encarnado em você, o Filho de Deus. Esse é o segredo do caminho infinito. Há estudantes que estão conosco desde o começo, quando éramos apenas 3 ou 4 no mundo inteiro. E hoje passamos da marca de 1 milhão em venda de livros do caminho infinito. Isso parece quase impossível, não é mesmo? Um livro que estoura no mercado sem nenhuma propaganda, sem nenhum suporte de bastidores, sem uma organização para promovê-lo. Por que as pessoas estão comprando esses livros? Eles estão sendo atraídos porque o livro revela o Cristo, a divindade dentro deles. Essa busca tem crescido em toda parte do mundo. Essas pessoas foram atraídas para o livro para que pudessem escutar: eu vejo o Cristo ressuscitado em você. Eu levanto o Cristo dentro de você. E esse Cristo nos conduz à paz na terra. Por que não deveríamos ter paz nas nossas casas, com nossos maridos e esposas, pais, crianças, tios, primos? E por que não deveríamos ter paz com nossos vizinhos, em nossas comunidades? A resposta é: não existe razão pela qual não possamos ter paz. E não existe nenhum poder nos impedindo de tê-la. O Mestre diz: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ele. Então são poucos aqueles que querem nos ouvir. Este é o caminho para a paz na sua família. Tire um período de 5 minutos por dia para um membro da família. Comece com o marido ou a esposa, uma das crianças, um dos seus pais, mas cuide de um membro da família por dia, por apenas 5 ou 6 minutos. Espere até ter um momento completamente sossegado. Retire-se para seu quarto ou escritório, onde possa ficar sozinho, sem nenhuma interrupção. E agora você tem essa pessoa em sua mente. E veja se pode enxergar o eu, o Espírito de Deus, batendo a porta da consciência dessa pessoa. E perceba que realmente o Espírito de Deus já está dentro dela. Mesmo que ela não esteja consciente disso. O Espírito de Deus está à porta e bate. Significa que o Cristo, não significa que o Cristo está fora, mas ele está dentro, batendo a porta para ser reconhecido. Batendo a porta da sua consciência, batendo a porta do seu coração para ser reconhecido. E agora veja realmente o Filho de Deus, o Cristo de Deus, batendo a porta da consciência dessa pessoa para ser reconhecido. E veja que você vai ser a primeira pessoa a reconhecê-lo. Agora eu vejo o Filho de Deus, o Espírito de Deus em você. Eu não estou prestando atenção à sua humanidade. Que grau de bondade ou maldade você está apresentando? Ou se manifesta saúde ou doença, sabedoria ou ignorância? Estou ignorando tudo isso nesse momento, porque agora eu contemplo algo novo. Contemplo o Espírito de Deus em você. Contemplo o Cristo em você. O ser perfeito. Estou levantando você para fora do túmulo da humanidade.
Estou levantando você para fora do túmulo de carne. Estou levantando o Cristo em você e contemplando. Eu contemplo o Espírito de Deus em você. Então, após essa contemplação, após você ter realmente tomado consciência de que Deus é que constitui o ser de cada um de nós, você descansa e vai cuidar dos seus negócios. No dia seguinte, você faz o mesmo procedimento com outro membro da família e assim sucessivamente. Agora lembre-se de que você não obterá paz na terra com humanos. Você jamais terá paz na terra com humanos, porque cada um deles tem um ego que está tentando preservar a si mesmo à custa do outro. Só temos paz na terra quando comungamos com o Espírito de Deus no homem. E quando você descobrir o Filho de Deus em sua esposa, seu marido, seus filhos, você terá um relacionamento completamente novo em sua casa. Quando você descobre o Filho de Deus em seus parceiros de negócio, no seu campo profissional ou artístico, quando você começa a levantar o Filho de Deus neles, o Cristo neles volta-se para lhe abençoar. E então, você saberá que todos somos um. Aquilo que lhe beneficia, me beneficia. Aquilo que lhe causa prejuízo, prejudica também a mim. E meu interesse é estar certo de que nada possa lhe prejudicar. E seu interesse é cuidar para que nenhum mal atinja seu vizinho. E agora você pode compreender a tão incompreendida passagem bíblica. Ama teu próximo como a ti mesmo. Mas como fazer isso quando você sabe quão perfeito você é e quão terrível é o seu próximo? Como fazer isso? Você não pode. Humanamente é muito difícil para nós amarmos nossa própria família quando passamos a conhecê-la melhor. Mas é bem diferente quando conseguimos contemplar sua identidade espiritual. O divino Filho de Deus neles é muito diferente. Nós ainda temos diferenças de opinião, mas se lembre, temos esse direito. Ninguém tem o direito de fazer o outro à sua própria imagem e semelhança. Nossa própria felicidade é deixá-los livres para que cada um viva a sua própria vida. Entretanto, não posso fugir à minha responsabilidade de levantar o Filho de Deus neles e testemunhá-lo e contemplá-lo para que sejam despertos para a sua presença. Você ficará surpreendido quão rapidamente a natureza espiritual deles será despertada quando você levantar o Cristo neles. Não há limites para essa prática. Entretanto, no início é difícil, porque você precisa fazer isso conscientemente. Você precisa dedicar entre 5 a 10 minutos de cada vez para se conscientizar completamente da presença de Deus em cada um deles. E talvez tenha que repetir 3, 4, 5 vezes para que esse contato com o Cristo dentro deles realmente aconteça. Mas depois dessa fase inicial, quando você consegue entrar diretamente em contato com o Cristo dentro da pessoa, a vida se torna uma rosa sem espinhos, porque agora o esforço não é mais necessário. Agora se tornou uma coisa natural ver através do humano. E assim, quando você está num shopping, num hotel, num avião ou num ônibus, passa a ser uma coisa natural não ver o humano, mas ver a divindade. Esse passa a ser o seu modo natural de vida e não mais exige esforço. Os primeiros meses são muito, muito difíceis porque exige muita disciplina para forçar você a não ver o humano, não ver o bem e o mal. Em outras palavras, você precisará deixar de ser um bom psicólogo, terá que ultrapassar essa fase. Você não quer mais saber das qualidades humanas, boas ou ruins. Tudo o que você quer ver é o Cristo.
Então, meu sucesso depende inteiramente da minha capacidade de contemplar o Cristo nas pessoas e de que meus livros passem essa mensagem, revelando a cada um a sua identidade espiritual. Em qualquer empreendimento, o sucesso reside no desenvolvimento de nosso discernimento espiritual a um ponto em que possamos contemplar o Cristo, o Filho de Deus ressuscitado no homem, ressuscitado, levantado para fora do túmulo da mente e do corpo, a mente do bem e do mal e o corpo de carne. Isso nos leva à questão da cura espiritual. Isso tudo engloba a vida espiritual. E agora precisamos externá-la em forma de cura espiritual. É aqui que nos apartamos de todo e qualquer ensinamento espiritual que você conhece. Se você usa o tipo de cura espiritual aplicado na maioria das igrejas, onde se ora a Deus para curar a senhora Jones, você precisa deixar essa prática de lado porque ela não funciona. Estamos procurando uma forma mais elevada, a forma como Jesus curava. Se você tem buscado curar através de poderes mentais, procurando descobrir o erro no pensamento do seu paciente, também precisa abandonar essa prática, porque não existe erro no pensamento do seu paciente. E se o encontrar, é porque você o colocou ali. Não existe erro no pensamento de seu paciente porque ele tem a mesma mente que estava em Cristo Jesus. Seu paciente tem o Filho de Deus morando dentro dele. Se você tem tentado curar usando o poder de Deus contra a doença, o pecado, precisa largar isso. Se está usando o poder mental sobre o erro, isso também precisa ser abandonado. E a razão pela qual precisa abandonar todas essas práticas é a seguinte. Uma das primeiras revelações que recebi foi sobre a natureza e a fonte do bem e do mal. Foi-me mostrado que a fonte de todo mal e como enfrentá-lo. A fonte do mal não está em você. Não está em nenhum criminoso na prisão, nem em nenhum ditador de nação alguma. Os ensinamentos humanos nos fazem acreditar que temos uma mente própria, que essa mente pode ser boa ou ruim, e que pode mudar de ruim para boa e de boa para ruim. E que as pessoas com mentes ruins, doentes ou pecadoras, precisam ser tratadas para terem suas mentes curadas. Eu tive uma experiência com um psicólogo que tem trabalhado por 22 anos nos mais diversos tipos de trabalho. Prisão, clínicas para doentes mentais, cortes de divórcio, faculdades, escolas, enfim, em toda a área. E ele me disse que nunca tinha visto uma cura em mais de 20 anos de trabalho. E como poderia ver? As premissas estão todas erradas. Não existe uma mente pessoal que precisa ser curada. A mente é um instrumento e ela reflete tudo aquilo com que é alimentada. Assim, tentar consertar a mente é um erro desde o começo. Vamos pôr o machado à raiz da árvore e ir direto àquilo que alimenta a mente, com bem ou mal. Então, a fonte do bem e do mal é a crença universal em dois poderes. Paulo a chamou de mente carnal. Não é que existe uma mente chamada carnal, nem é que existe uma mente mortal. Esses termos, mente mortal e mente carnal, não se referem a uma mente que exista realmente. Esses termos denotam uma mente condicionada pela crença no bem e no mal. Representam uma mente em ilusão que criou um mundo separado de Deus. É a crença universal em dois poderes. Não é a minha crença ou a sua crença. É uma crença universal aceita por todos nós desde o berço. E, portanto, todos temos dentro de nós essa crença no bem e no mal. A cura espiritual reside na compreensão da impersonalidade dessa crença universal em dois poderes e no ato de abandoná-la desde que ela não tem nenhuma lei para sustentá-la,
pois não foi criada por Deus. E é por essa razão que não precisamos saber o nome do paciente ou de sua doença. Não precisamos saber se a reclamação é de natureza física, mental, moral ou financeira. Por quê? Porque não tratamos pessoa alguma sob nenhuma circunstância. Eu nunca dei um tratamento a pessoa alguma. Se você me diz que está doente, eu imediatamente tiro minha atenção de você. Eu já sei que Cristo é sua verdadeira identidade. Portanto, a única coisa que me resta fazer é lembrar a mim mesmo que a mente carnal, a crença em dois poderes, não é uma lei. E então soltá-la, não reconhecê-la, não lhe dar poder. E na medida de sua receptividade, a cura poderá ser instantânea, rápida ou lenta. Minha função é deixar que você acesse a minha consciência da verdade. E que eu jogue a mentira, jogue a ilusão, a crença em dois poderes, a crença no bem e no mal, num cesto de lixo. Não se faz necessário que você esteja presente, seu pedido pode vir através de carta, de telefone, não importa. Importante é a minha compreensão da verdade. Minha função não é lhe curar, melhorar ou purificar. É reconhecer você como filho de Deus perfeito. É saber que essa é sua verdadeira identidade. Meu passo seguinte é estar certo de não aceitar qualquer aparência de pecado, doença, morte, falta ou limitação. Preciso estar certo que tudo isso é uma imagem no pensamento. Somente um quadro, um falso sentido. Não posso acreditar num poder separado de Deus, numa lei que não venha de Deus. Agora eu não posso esperar até que você me peça ajuda para ter essa convicção. Preciso viver 24 horas nessa consciência, mesmo quando estou dormindo. Assim, se eu estiver no Havaí e você em Nova York, com um fuso horário de 5 ou 6 horas, eu posso estar dormindo quando seu pedido chegar, mas sua cura será imediata. Porque minha humanidade não vai curar você, nem o fato de eu saber que você me pediu ajuda. Se você não tocou Cristo dentro de mim, você não será curado. Se eu não estiver contemplando o Cristo dentro de você, você não será curado porque a consciência divina não foi contactada para desmascarar a mentira. Em outras palavras, eu não posso ligar e desligar minha convicção de que você é filho de Deus. Nem posso ligar e desligar meu entendimento de que o mal não existe como uma realidade. E lhe digo, não existe poder no céu ou no inferno maior do que eu sou. Podem jogar todos os males e todos os poderes que quiserem contra mim, porque o conhecimento da verdade dissolve todos eles. Todos esses falsos poderes não são nada mais que armas apontadas contra a sua fé no Cristo. Mas à medida que você começa a erguer o Filho de Deus em sua consciência, em seu vizinho, em sua família, você se tornará cada vez mais imune a todos esses falsos poderes. A todos os falsos poderes do mundo, pecados do mundo, doenças do mundo e carências e limitações do mundo. Quando você habitar na palavra e na afirmação do Mestre quando enfrente a Pilatos. Tu não terias nenhum poder sobre mim se do alto não te fosse concedido. Só existe um poder. Não existe poder no céu, na terra ou no inferno maior do que eu sou. O eu no centro do meu ser veio para que eu tenha vida e que eu tenha vida em abundância. Você precisa ter em sua mente que o eu, no centro do seu ser, veio para que você tenha vida e para que tenha vida mais abundantemente. Eu não posso esperar até que alguém me ligue e diga que está doente. Eu tenho que ter isso em minha consciência 24 horas por dia para atender a cada carta, telefonema, a qualquer pedido de ajuda, a qualquer má notícia nos jornais ou na televisão.
eu preciso estar plenamente consciente de que não existe poder no céu, na terra ou no inferno maior do que eu sou. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nenhuma arma apontada contra mim prosperará, porque o eu, no centro do meu ser, o eu, no centro do seu ser, é Deus. O mal não tem nenhum poder. Não pode existir um Deus onipotente e um outro poder. Isso é apenas uma crença universal em dois poderes. Uma crença de que existe um poder separado de Deus. Mas quando você reconhece uma onipotência mais perto de você que sua própria respiração, você tem um único poder. Você tem todo o poder. E assim, todos os outros poderes serão destruídos no momento em que não acreditar mais neles. No momento em que não colocar sua fé em falsos poderes. Mas a mente humana não tem a capacidade de aceitar isso, porque nada disso é razoável do ponto de vista humano. Não há nada nesse ensinamento que a mente humana possa entender, a menos que já exista um pouco da chama divina desperta dentro de você. Essa mensagem não terá nenhum apelo para você, nem você poderá praticá-la, porque ela demanda que a cada respiração você negue todas as evidências dos sentidos. Usando as palavras do Mestre, não julgueis segundo as aparências. E dia e noite e dia, até que sua consciência seja transformada, isso precisa ser verdade. Se lembre, nós começamos dizendo que no começo eu tinha toda a glória de Deus. No começo, antes do mundo adâmico, porque Deus é meu Pai. Porque Deus, Pai, é também Deus o Filho. A consciência de Deus é a consciência individual. E, portanto, infinidade é a medida de minha consciência. Não existe limite para a demonstração da harmonia, da alegria de viver que você pode manifestar. Qualquer limitação que você quer atribuir a Deus só existe na sua consciência. Portanto, a meditação se torna nossa ferramenta principal, a habilidade de mergulhar internamente e realizar o reino de Deus dentro de nós. Eu tenho acessado dentro de mim mesmo o inteiro reino de Deus. Isso não quer dizer que eu vá ser um inventor ou qualquer outra coisa, porque minha natureza não é esta. Não fui ordenado por Deus para isso. É provável que eu manifeste mais e mais sabedoria, princípios espirituais, graça espiritual. Mas à medida em que me dedico a essa forma de viver, vou usufruindo cada vez mais do infinito, da infinitude do reino de Deus, da totalidade de sua perfeição. Porque dentro de mim eu tenho acesso ao infinito. Eu tenho acesso à imortalidade. Eu tenho acesso à eternidade. Mas compreenda, seria um sacrilégio para mim fazer essa afirmação se eu não reconhecesse que isso é verdade também para você, seja você santo ou pecador. Santo ou pecador, tudo isso é verdade também para você. A chuva de Deus cai sobre justos e injustos. Deus não faz distinção de pessoas. O reino de Deus está dentro de vós. Se aplica tanto ao mestre falando para o povo hebreu ou Paulo falando para os pagãos da Europa. O reino de Deus está dentro de vós. Mas é preciso que eu o reconheça dentro de você para que ele seja levantado. E é necessário que você também o reconheça. Se volte para dentro de si mesmo e abra caminho para que o esplendor do Cristo aprisionado dentro de você venha à tona, seja externalizado. O esplendor do Cristo, a totalidade de Deus, está encerrada dentro de você. Não adianta rezar para que seu bem chegue até você. Ele não pode, porque você já tem o infinito. Não adianta rezar pela sua saúde.
Não adianta rezar por suprimento. Abra caminho para que o esplendor aprisionado dentro de você seja liberto, porque Deus constitui o seu ser. Deus é sua consciência individual e Ele plantou o infinito no centro do seu ser, a árvore da vida eterna. Ele colocou o eu, o seu próprio espírito, no centro do seu ser. O eu que veio para que você tenha vida e vida mais abundante. Abra um caminho para que o esplendor do Cristo, aprisionado dentro de você, possa se manifestar. Toda oração que traz qualquer expectativa de ganhar alguma coisa de Deus é paganismo. Quer você espere saúde, cura, suprimento, companheirismo, é puro paganismo, remetendo a 4 ou 6 mil anos antes de Cristo. Porque Deus não está lhe negando nada. Não pense que Deus está lhe negando as bênçãos, esperando que você venha rezar e suplicar, ou que algum religioso faça isso por você. Não é Deus que está segurando as bênçãos, é você. Portanto, se você encontrar pessoas com entendimento espiritual, elas podem ajudá-lo a encontrar uma forma de manifestar o Cristo, reconhecendo o Espírito de Deus dentro de você. Mas elas não podem fazer nada mais do que reconhecer o que já é seu desde antes da fundação do mundo. A função do líder espiritual ou do praticante é, primeiro, reconhecer você como filho de Deus, ver o Cristo em você. Segundo, que o poder temporal, em qualquer forma, não tem poder algum. Não é poder algum. Terceiro, ajudá-lo a abrir um caminho para que o reino de Deus, que já está estabelecido dentro de você, seja manifesto. Eu conheci um praticante, um curador espiritual muito conhecido, e ele é realmente muito bem sucedido em sua prática. Um outro praticante veio visitá-lo e o encontrou ao telefone. Então ele entrou na sala e ficou esperando ali. E tudo que ele ouvia era o curador dizer: sim, certo, deixe comigo. Eu tomarei conta do seu caso. Não se preocupe. E em seguida dizia: desculpe, precisa atender uma outra chamada. Inúmeras chamadas se seguiram e o praticante repetia sempre as mesmas palavras. Finalmente, o outro praticante que presenciara tudo isso deixou o escritório horrorizado, muito preocupado, e me telefonou dizendo que precisava me ver imediatamente. E então me contou sobre toda essa experiência, dizendo que esse curador não fazia nada pelos seus pacientes. Eu lhe disse: você sabe que eu conheço essa pessoa muito bem. Eu posso lhe garantir que o tipo de trabalho dele é diferente do seu. Ele não tem nenhuma pessoa doente em sua prática. Aqui está todo o segredo. Um líder espiritual, um praticante espiritual não trata de pessoas doentes, pessoas pecadoras, pessoas desempregadas, pessoas pobres ou pessoas velhas. Porque eles não são realmente um professor ou um praticante até que o Cristo, o Filho de Deus, tenha sido levantado dentro deles. E com esse discernimento, eles podem ver o Cristo também nas outras pessoas e dizer: ó, eu sei quem você é. Você é o Filho de Deus, o Santo de Israel. Isso é o que constitui o líder espiritual, o curador espiritual, aquele que recebeu o poder do alto. Esperai na cidade. Esperai. Não saia por aí pregando e praticando. Esperai até que do alto sejais revestidos de poder, até que o Espírito de Deus se torne vivo em você e possa olhar em torno e dizer: que mundo glorioso, não existe doença ou pecado nele. Aqui deve ser o reino de Deus. Esteja certo e que através dos seus olhos humanos você vê da mesma forma que o Mestre viu os aleijados que queriam ser curados, os cegos que queriam que seus olhos fossem abertos, os pobres que queriam ser alimentados. Sim, com os olhos humanos você vê tudo isso, mas existe algo interior, uma graça interior,
um espírito interior que diz: não acredite no que seus olhos veem. Não acredite no que você vê, ouve, toca e cheira. Não acredite em nada disso. Julgue o reto juízo através do poder do discernimento espiritual. Muito obrigado.